Alessandra Giannin aqui de novo com vocês, e hoje para falar um pouquinho de treino intervalado, de HIIT. Eu tenho recebido várias perguntas com relação a isso, e eu acho que esse é um tema polêmico, porque algumas blogueiras fitness que não manjam muito do assunto, que não são professoras, usam isso de uma maneira adequada, inadequada, o que acaba causando essa confusão com relação aos treinos. E também a nomenclatura. A gente lê HIIT, Tabata, Jibala, e muitas pessoas não sabem o que cada um significa. Bom, respondendo algumas das perguntas, hoje a Tânia me perguntou: já se sabe que o treino intervalado é melhor para perder peso, mas e para a saúde em geral? O intervalado também é melhor que o aeróbio? Existem vários tipos desse tipo de treino. Tem alguma diferença entre eles no resultado final? Bom, vamos falar disso. E a Júlia, que eu tinha respondido uma pergunta ontem, também me perguntou com relação ao HIIT. HIIT ou aeróbio mais longo, os dois, o que é o melhor para emagrecer? Bom, então, vamos colocar tudo isso junto. Primeiro, eu acho que vale a pena fazer uma definição deles, certo? Quando a gente vê HIIT, o que significa HIIT? High Intensity Interval Training, que não é nada mais do que um treino intervalado de alta intensidade. Então vamos colocar lá no topo. Existe treino intervalado, que significa que toda vez que você faz um pico e depois descansa. Esses descansos eles podem ser ativos ou passivos, depende do protocolo, certo? Então, pensando ali no treino intervalado, a gente tem o HIIT, que é um treino intervalado de alta intensidade. Tem alguns protocolos diferentes, 30 segundos, 60 segundos, enfim. A gente tem dentro disso, do treino intervalado, Tabata. Ele consiste em mais ou menos de 7 a 8 tiros e o protocolo inicial ele foi feito numa bike. Pensando nisso, volta lá, pensa lá, treino intervalado. Tem também Jibala. O protocolo do Jibala, ele tem normalmente o trecho de intensidade é maior do que os outros e o descanso também é um pouquinho maior. E ele fez uma revisão, o Jibala fez uma revisão desse protocolo em 2011. Bom, vocês perceberam aqui que eu estou baseada em pesquisas. Eu não estou falando para vocês o que eu acho ou o que eu testei com meia dúzia de pessoas. As pesquisas foram feitas em laboratórios e testadas por vários meses. Então, antes de ouvir alguma baboseira do tipo que alguma blogueira fitness fala, faz o Tabata para aquecer, não. Tabata não pode ser feito para aquecer. Você tem que fazer um aquecimento e depois chegar no pico do treino, que é o Tabata. Antes de começar a explicar todos eles um pouquinho mais, a Tânia tinha me perguntado, a gente já sabe que eles são os melhores? Sim, as pesquisas hoje têm mostrado que eles são melhores do que um treino aeróbico contínuo para emagrecer, principalmente quando você faz ele com volume, intensidade adequada, até a redução da cintura, gordura corporal da cintura é menor, desde que ele seja feito adequadamente. Bom, a Tânia me perguntava, ok, a gente já sabe que ele é melhor para esse tipo de resultado, mas e para a saúde no geral? Também. Uma pesquisa de 2016 mostrou que pessoas com diabetes tipo 2, a pesquisa foi feita durante 4 meses, ou seja, é um resultado bem legal aí para avaliar. Os diabéticos tiveram uma glicemia alterada, diminuída. Então, embora a Organização Mundial de Saúde fale que a gente tenha que fazer 150 minutos de atividade física por semana, e aí a gente pensa nesses treinos intervalados de alta intensidade, eles têm uma duração menor, o que não quer dizer que eles não vão ser bons. Talvez a gente precise repensar nesses 150 minutos aí semanais e pensar um pouco mais no resultado. Respondendo essa primeira parte, sim, além de ser super bom para o emagrecimento, para ter resultados na composição corporal, os treinos intervalados eles também são ótimos com relação à saúde. Pessoas idosas podem fazer, pessoas com problema no joelho podem fazer. A diferença você tem que saber o que você vai fazer com cada um deles. Você não pode colocar uma pessoa com problema no joelho ou com osteoporose, por exemplo,
para fazer um sprint, para correr na esteira. Mas se eu colocar ela para fazer esse protocolo numa bike, por exemplo, vai ser super legal, vai ser super útil para ela e ela vai ter resultados na composição corporal. Ainda falando um pouco mais dessas pesquisas, uma das pesquisas mostrou que um treino aeróbio contínuo teve melhores resultados do que o HIIT. Para tudo! Alessandra, você acabou de falar que o HIIT é melhor do que o cardio, do que o aeróbio contínuo, não é? É. Mas o legal é a gente interpretar os fatos. Essa pesquisa teve resultados melhores no treinamento aeróbio contínuo, por quê? Porque o treino intervalado ele não teve resistência, intensidade e tempo de descanso adequados. O que quer dizer? Que o HIIT ele vai ter melhores resultados desde que você saiba como fazer ele. Então não adianta pegar uma fórmula de bolo e fazer sempre a mesma coisa. Então é muito importante que a hora que você está fazendo o seu treino, você equilibre o esforço, a pausa. O esforço vai ser 30 segundos, 40 segundos, 45 segundos. Se você está fazendo ele numa esteira, a velocidade. Se você está fazendo ele na bike, você pode combinar a velocidade com a intensidade, que seria a resistência que você vai colocar na bike para fazer os picos, e quantas vezes você vai fazer esse tiro. Ou esse pico na bike que não vai ser um tiro. Ou você pode até usar o transporte para fazer isso. O mais importante lembra que você tem variáveis. O esforço, a sua pausa, que é normalmente uma pausa ativa, e quantas vezes você vai fazer isso. Então, esses 3 fatores, esses 3 ingredientes combinados na maneira certa para cada um, vão trazer os melhores resultados, certo? Bom, então vamos pensar no protocolo de Tabata, que a gente faz 20 segundos e descansa 10, tá? Porque como ele é curto, ele é mais fácil de eu explicar para vocês. Por exemplo, se você está fazendo ele numa intensidade, seja lá o que você estiver fazendo, está fazendo no transporte, está fazendo na bike, está fazendo uma corrida ou está fazendo com exercício tipo burpee, pulando corda, não importa. Se você está disposto a fazer de 7 a 9 tiros, mais ou menos, picos, seja lá o pico que você for fazer. E no terceiro ou no quarto você está morrendo, e nos próximos você não consegue atingir a mesma intensidade ou você não consegue nem fazer os próximos, tá errado. Quer dizer que você está exigindo demais do seu corpo e você não vai conseguir o resultado que você quer. Quer dizer que treinar até vomitar não é a melhor opção. Você tem que saber a intensidade adequada para você. Outra coisa que eu canso de falar para os meus alunos. Se você treinou o que eu propus para você, seja lá, vou voltar para o protocolo do Tabata, de 7 a 9 picos. Se você terminou isso e você conseguiria continuar treinando mais, tá errado. Todo o esforço, todo o estímulo, ele não vai gerar a adaptação no seu corpo para levar ao resultado final que você quer. Não vai, não adianta. Então você vai ter que fazer um esforço que talvez não seja um esforço máximo, e talvez ele seja um esforço submáximo, mas se o proposto é aquilo, você tem que fazer aquilo. E chegou no final, acabou. Tô cansado, não consigo fazer mais um, ou conseguiria fazer mais um só. E é isso. Dessa maneira você mede se você está fazendo o correto para você ou não, certo? Variáveis. Se você fez isso, tá muito fácil ou tá muito difícil, quer dizer que no próximo treino você vai ter que se adequar até você achar a intensidade correta para você. Uma outra pesquisa feita com canadenses mostrou exatamente isso. O que eles fizeram? Eles pegaram o VO2 máximo dessas pessoas. Eu não vou me aprofundar demais nisso. Eu estou tentando simplificar ao máximo. Mas eles pegaram o VO2 máximo dessas pessoas e dividiram um grupo grande em 3. Então, o primeiro grupo ele usou 80% desse VO máximo, outro grupo usou 115% do VO máximo e o outro grupo usou 150% do VO máximo. O grupo que conseguiu melhores resultados foi o grupo médio, que
trabalhando ali com 115% do VO máximo. Esquece o que é o VO máximo. Pensa de novo no que eu estava falando para vocês. Você tem que encontrar o adequado. Não pode ser de menos, não pode ser de mais. Senão, a gente não vai gerar a adaptação no corpo para conseguir os resultados. Essa adaptação no seu corpo e esses resultados, eles podem ser tantos capacidade aeróbia, por exemplo, uma pessoa que está correndo uma maratona e quer melhorar o tempo dela, com esse tipo de protocolo, você pode melhorar o seu tempo. E também pode ser relacionado à composição corporal, como eu falei lá para vocês. Algumas das pesquisas mostram, quer dizer, a maioria das pesquisas já mostra que o treino intervalado, quando adequado para o seu condicionamento físico, ele vai diminuir cintura, abdômen, que é normalmente o que a gente quer diminuir mais, ou seja, ele vai mexer com a sua composição corporal. Eu sei que isso tudo é complicado, mas se vocês saírem desse vídeo lembrando que você não vai morrer no começo e que se você terminar o treino proposto e você consegue fazer mais, tá errado, se você gravar só isso, é o suficiente para mim. Você tem que encontrar uma maneira de fazer o treino que foi proposto para você, seja por mim, seja pelo seu profissional, ou se você está pesquisando muito e tentando encontrar um melhor protocolo para você, seja lá o que você colocar na sua cabeça ou alguém propor para você, você tem que fazer aquilo e só aquilo. Se você não consegue chegar até o final, e se você consegue fazer muito mais, está errado, você não vai gerar as adaptações que você quer, você não vai gerar o resultado que você quer. Então, eu espero que eu tenha respondido essa pergunta, embora seja complicado, não existe uma receita de bolo. Se alguém falar pra você, faz exatamente isso, que você vai conseguir um resultado ótimo, não acredita nessa pessoa, porque nós somos todos diferentes, background diferente. Com background eu quero dizer quanto tempo você já fez de atividade física, se você corre, se você faz musculação, se lá quando você era criança você fez ginástica olímpica, tudo isso vai influenciar no como você vai responder ao treino. Se você lembrar de tudo isso, eu vou ficar bem feliz. Então, mandem as suas perguntas, se eu ainda não fui clara, mandem mais as suas perguntas, mas eu tô tentando ser sucinta e explicar pra vocês um pouquinho mais qual que é a melhor maneira de fazer um treino intervalado para conseguir resultado sem seguir uma receita de bolo, porque não existe receita de bolo. Mandem as suas perguntas, vejo vocês amanhã.